Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou a pastora Glaucia, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Leitura e Produção de Texto 2. Essa é a aula de número 7. Né? Se ficar pulando algum número é porque nós temos a nossa aula presencial, ok? Que geralmente a gente faz ali uma revisão com vários tipos de exercícios sobre a matéria que a gente já deu, tá bom? Então, para vocês ficarem situados aqui, a nossa aula presencial foi a número 4, tá bom? Então, agora a gente está aí na nossa aula 7. E nós vamos tratar sobre parágrafo. Afinal, quem escreve precisa saber como se escreve, como se organiza esse texto que você escreve. Então, hoje nós vamos tratar sobre parágrafo. Mas antes, eu tenho aqui um texto sobre John Wesley, né, que eu quero compartilhar com você. John Wesley, pai do movimento metodista. Primeiro, uma frase que diz: uma palavra escrita é semelhante a uma pérola. E aí eu acrescento, então veja bem como você vai escrever. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de John Wesley, né? Falar não, ler um texto. Cada dia a gente traz um texto diferente, porque a nossa matéria também é leitura. E eu lembro você da nossa tarefa de leitura do livro de Salmos. Não basta ler com os olhos, você precisa ler com a sua voz, ouvir a sua voz, sua entonação, seu ritmo, a ênfase com que você dá o texto de cada salmo. Cada salmo tem uma tônica, cada salmo tem uma ênfase, tem um tema. E você deve ler e interpretar de acordo com o tema que o salmo tem, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre parágrafo, começar a falar, teremos algumas aulas sobre parágrafo. Mas eu quero ler um pouco sobre John Wesley, é um texto longo, então eu vou reparti-lo em algumas aulas também, tá bom? Grandes pregadores falam sobre santidade. John Wesley é um deles. Nascido no dia 28 de junho de 1703, em Epworth, na Inglaterra, John Wesley era filho de Samuel Wesley, um sacerdote anglicano, e Susanna Wesley, que teve grande influência na vida dos seus 19 filhos, especialmente John. A vida familiar dos Wesley era rigidamente estruturada com horários exatos para as refeições, orações e sono. Susana educou as crianças em casa, ensinando-lhes religião e boas maneiras. E todos aprenderam a ficar em silêncio e serem obedientes e trabalhadores. Ela separava 1 hora por semana para estar a sós com cada um dos filhos, para conversar sobre temas de fé e vida cristã. Mesmo já idosa, com seu filho John, ainda buscava os conselhos de sua dedicada mãe. Quando menino, John Wesley estudou na escola de Charterhouse, em Londres, e mais tarde, em 1720, foi para a universidade em Oxford. Aí ele participou de um grupo criado por seu irmão, Charles, cujos membros fizeram votos para ter uma vida santa, tomar a ceia toda semana, orar diariamente e visitar os enfermos e prisioneiros, ensinando-os a ler, pagando suas dívidas e buscando empregos para eles. Os participantes do Clube Santo também estenderam suas atividades às pessoas pobres, distribuindo comidas, roupas, remédios, livros e também criando uma escola. Quando os irmãos Wesley deixaram o grupo em 1735, o clube se desfez. Além disso, dedicavam 3 horas diárias ao estudo da Bíblia. O grupo foi chamado pejorativa de os metodistas, pois eram rígidos e regulares em suas expressões religiosas, no auxílio aos necessitados e por sua ênfase no estudo metódico. Os metodistas eram conhecidos por seus frequentes cultos de comunhão
e por jejuarem 2 dias por semana. John Wesley se formou em 1724. No ano seguinte, o bispo de Oxford o ordenou diácono e, após 3 anos ajudando seu pai na igreja anglicana, foi ordenado sacerdote. Após a morte de seu pai, John Wesley aceitou o convite para pastorear colonos britânicos na Geórgia, Estados Unidos. Em 1735, partiu para a Inglaterra, para o Novo Mundo, da Inglaterra para o Novo Mundo. Durante a viagem, o navio enfrentou sérios problemas devido ao tempo ruim, e Wesley temeu por sua vida. Porém, durante a tempestade, ele viu que um grupo de missionários morávios alemães cantavam tranquilamente, e isso intrigou a ponto de ele, ao final da viagem, questionar o líder a respeito de sua tranquilidade em meio ao perigo. O homem respondeu com uma pergunta: sua fé está em Cristo? Wesley disse que sim, porém refletiu mais tarde que essas poderiam ser palavras vãs. A gente vai parar por aqui e na outra aula a gente continua esse texto maravilhoso sobre a vida do John Wesley, ok? Vamos lá, galera. Então agora nós vamos ver sobre o parágrafo. Nós sabemos que o nosso texto, os nossos textos, devem ser organizados em parágrafos, né? O parágrafo, ele se distancia da margem. Quando você vai escrever, pelo menos os 2 dedos, você marca ali os 2 centímetros, 2 dedinhos para você poder dar margem até o início da frase. E você, quando conclui aquela ideia, inicia na linha abaixo o próximo parágrafo. Mas eu vou falar um pouco sobre isso agora, tá bom? Como que a gente desenvolve o parágrafo? Como que a gente desenvolve as ideias no parágrafo? Bom, no parágrafo há diversos processos dentro dele que variam de acordo com a natureza do assunto que você vai escrever, com a finalidade e com a exposição do tema. Mas você deve pensar que a ideia principal, o objetivo principal deve ser o autor fundamentar de maneira clara e convincente as ideias que ele pretende defender. Então, a coisa principal que você deve levar em conta num parágrafo, as ideias que você vai defender, vai expor, vai compartilhar, devem estar claras para o seu leitor. Para isso, você pode utilizar alguns recursos que vão facilitar o leitor de compreender as suas ideias. Por exemplo, enumerando. Você vai estar citando um tema que tem vários pontos importantes sobre aquele assunto, então você pode, dentro do parágrafo, 2 pontos e enumerar. A saber, e enumerar. Você pode também colocar comparações de uma coisa com outra para facilitar o leitor de compreender o que você está falando. Você pode colocar uma maneira de haver um contraste entre 2 coisas que são diferentes ou que até concorrem uma com a outra. Você pode fazer aplicações de princípios. A partir desse pressuposto, eu estou trabalhando isso, isso e isso. Você pode também colocar no seu parágrafo alguma teoria que você está embasado para falar o que você vai falar, para escrever o que você vai escrever. Você pode também colocar definições, e definições até de outros autores, não esquecendo de colocar entre aspas e de citar o autor que você está utilizando daquela ideia. Você pode, num parágrafo, para explicar melhor alguma ideia sua, colocar um exemplo. Lembre-se, quanto maior a clareza das suas ideias na sua escrita, mais fácil será a compreensão delas para o seu leitor. Você pode usar ilustrações, contar alguma história, verídica ou não, que vá facilitar o entendimento do leitor. Você pode contar um testemunho pessoal seu
ou de outra pessoa. Lembrando que se você for contar o testemunho de outra pessoa, esse testemunho deve ser autorizado. Você não pode contar a história de alguém sem que essa pessoa te autorize. E existem outras maneiras, outros instrumentos que você pode utilizar para colaborar com a sua com a escrita do seu parágrafo, do seu texto. Então vamos lá, nós vamos citar hoje, deixa eu dizer aqui para você. Hoje nós vamos falar sobre duas somente, ok? Nós vamos falar sobre a enumeração ou descrição de detalhes e vamos falar sobre o confronto, tá bom? Vamos trabalhar esses dois hoje. Então, na enumeração, você deve considerar que o desenvolvimento dessa habilidade que você vai colocar, dessa ferramenta, melhor dizendo, que você vai colocar, ela vai descrever os detalhes para o leitor. Ocorre principalmente, né, quando você vai citar várias coisas e você quer que o leitor observe, perceba a diferença de cada uma delas, tá bom? Então, por exemplo, era um dia abafado e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua. As pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam do sol como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida. As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios. Isso é um texto de Aloísio Azevedo. Então perceba que a ideia principal, o núcleo do parágrafo, já está revelado no início do parágrafo, que se chama tópico frasal inicial. É o início do parágrafo. Depois ele vai desenvolvendo os pormenores daquilo que se segue. Ou seja, logo no começo ele coloca: era um dia abafado e aborrecido. E depois, então, ele vai descrevendo o que significa esse abafado e aborrecido. Aqui já fica até uma boa dica para aquela aula do resumo, hein? Quando for fazer o resumo, o que você vai pegar? Esse início do parágrafo. Porque era um dia abafado e aborrecido, a frase seguinte dizendo aonde? Na cidade de São Luís do Maranhão, entorpecida pelo calor. Todo o restante da descrição no resumo não precisa entrar. Mas quando você vai colocar o parágrafo, você percebe que ele vai enumerando. Mesmo que ele não coloque número 1, número 2, número 3, ele está citando diversas coisas que compõem, que corroboram, que reforçam a ideia daquilo que ele quer falar no seu parágrafo. O segundo exemplo que eu peguei aqui é um pedaço de um texto de Farias Brits, que diz assim: a arte é tudo o que pode causar uma emoção estética, tudo que é capaz de emocionar suavemente a nossa sensibilidade, dando a volúpia dos sonhos e da harmonia, fazendo pensar em coisas vagas e transparentes, mais iluminadas e amplas como o firmamento. É, em conclusão, a energia criadora do ideal. Então, ele está falando sobre o quê? Sobre a arte. A arte é tudo que pode causar uma emoção estética. Foi o início do parágrafo. Esse início do parágrafo se chama tópico frasal, que é o quê? A ênfase do que o autor quer falar. Logo, todo o restante que ele vai citando são fragmentos que ele vai colocando que vão completando o entendimento do autor para o tópico frasal. Novamente eu reafirmo, quando formos fazer o resumo, esse tópico frasal, que é o início da frase, o início do parágrafo, já nos dá uma boa dica daquilo que o autor está querendo comentar ao longo desse parágrafo. Então, o autor, através de detalhes, consegue comunicar de modo claro o que considera emoção artística.
né? Então depois ele vai detalhando e descrevendo esse entendimento sobre o tema que ele quer trabalhar no parágrafo. Olha aí a dica para você escrever. Você já no topo do parágrafo já começa o parágrafo já tensionando, mostrando, revelando o que você quer comunicar. A seguir, você vai detalhando, descrevendo, para que o autor possa ir, conforme ele vai lendo, ele vai construindo essa ideia mais completa daquilo que você quer falar, ok? Então, isso significa, isso é que é chamado sobre enumeração ou descrição de detalhes, tá bom? Você pode usar os números 1, 2, 3, letra A, B, C, dentro de um parágrafo. Você pode usar o 2 pontos e ir descrevendo, tá? E colocando os detalhes que você quer utilizar, tá bom? Então, aqui tem um exemplo, 2 exemplos para você sobre isso. E a segunda parte que eu quero comentar com vocês hoje, de um modo breve também, é sobre o confronto. Então, uma das maneiras de você escrever o seu parágrafo é usar esse argumento na escrita do confronto. Mas afinal, o que seria o confronto dentro de uma escrita de um parágrafo? Esse confronto é um processo muito comum e muito eficiente, muito eficaz no desenvolvimento de um parágrafo. Consiste em estabelecer confronto entre ideias, entre seres, entre coisas, entre fatos, entre fenômenos. Dessa forma habitual, o contraste é baseado naquilo que não é semelhante, naquilo que verdadeiramente se contrapõe, naquilo que é contrário. Muitas vezes, ver o oposto vai nos ajudar a compreender a dimensão daquilo que nós estamos falando. Então, existe o contraste, que você vai colocar a ideia daquilo que é oposto, isso e aquilo, coisas opostas, e existe também os paralelos, tá? Dessas que são paralelos, se baseiam nas semelhanças. E nessa questão, nós podemos chamar o contraste de antítese e chamar o paralelo de analogia. Então, essa antítese, esse contraste, é de preferência uma oposição entre ideias isoladas, tá? E a analogia, que são os paralelos, busca explicar o desconhecido pelo desconhecido. Busca explicar o estranho pelo familiar. Então, Jesus utilizava essas duas maneiras para explicar, para ensinar. Tanto o contraste, quando ele falava, por exemplo, da luz e das trevas, deixava muito claro o que ele estava querendo dizer, afirmando que nós deveríamos ser luz ou andar na luz, como ele está na luz, que nele não há trevas, enfim. A Bíblia trabalha muito essa coisa do contraste, mas também trabalha a analogia, o paralelo, a comparação. Então, olhai os lírios, tá vendo como eles são lindos? Nem Salomão, assim também é o cuidado de Deus. Deus vai cuidar de vocês como cuida das plantas, das flores. Vocês não são mais do que uma flor? Olha os passarinhos. Então, essa analogia que Jesus usava facilitava a compreensão das pessoas para aquelas grandes mensagens que ele precisava dizer naquele momento. Então, só para a gente entender que nesse confronto você pode usar tanto o contraste como o paralelo. E aqui eu vou te dar um exemplo que vai ficar facinho de você entender. Esse texto é de Fausto Barreto e Carlos Laet, ok? Então, esse texto no texto de Antologia Nacional, página 186, tá? Diz assim: lendo-os com atenção, sente-se que Vieira, ainda falando do céu, tinha os olhos nos seus ouvintes. Bernardes, ainda falando das criaturas, estava absorto no Criador.
Veja como ele está traçando um paralelo, comparando os dois, não é? Mas ao mesmo tempo mostrando o contraste também que havia desses dois personagens destacados aqui, tanto Vieira como Bernardes. Vieira vivia para fora, para a cidade, para a Cone, para o mundo, e Bernardes para a cela, para si, para o coração. Vieira fazia a eloquência, a poesia procurava Bernardes. Em Vieira morava o gênio, em Bernardes o amor, que em sendo verdadeiro é também gênio. É um texto lindíssimo que eles escrevem, fazendo essa comparação. Então, aqui eles usam como ferramenta o confronto das ideias, né? Mostrando um e outro, ora falando sobre Vieira, ora falando sobre Bernardo, mas comparando um ao outro, mostrando tanto as antíteses como as analogias, ok? Então você pode utilizar essas ferramentas de enumerar quando você estiver escrevendo seu parágrafo, de descrever, de mostrar o detalhamento daquele início da frase, do tópico frasal, do início do seu parágrafo, né? Você inicia e vai ou enumerando ou descrevendo, detalhando o que você quer falar. Você pode usar também o confronto, que pode ser o contraste, né? A antítese, ou pode ser a analogia. Todas essas ferramentas vão ser úteis e você deve desenvolvê-las para começar a escrever. Escreva um dia intencionalmente como um exercício. Eu não vou tomar ponto disso não. Para você mesmo. Fala assim, eu vou escrever um parágrafo aqui sobre... Veja um tema que você quer escrever sobre amor, felicidade, casamento, família... Qualquer coisa que você queira escrever, um tema bíblico, fala, eu vou treinar aqui, eu vou fazer aqui um parágrafo usando a enumeração ou a descrição. Vou fazer um outro parágrafo aqui usando o confronto, a antítese e a analogia. E começa a treinar esses recursos que a gente tem para escrever. Isso vai transformar você num escritor de qualidade. Você vai dar assim um leque de opções para o seu leitor compreender muito bem aquilo que você está escrevendo, de um modo diversificado. A leitura não vai ficar cansativa para o seu leitor, ao contrário, ela vai se tornar atrativa e o entendimento dele vai ser capturado, né? A atenção vai ser capturada pelo seu modo de escrever bem. Então, separe. Gente, tudo na vida é exercício. Eu fiz artes, né? E eu tinha um professor de desenho. Eu achava que eu desenhava alguma coisa, mas quando eu via o meu professor desenhando, eu falei, meu Deus, eu estou fazendo garatujas. Sabe o que são garatujas? Sabe quando criança começa a desenhar, que ela faz aquele boneco assim, que é uma bola... Dois palitos assim, fala que é o papai, que é a mamãe. Então eu me senti assim quando eu vi os desenhos magníficos e de um modo tão espontâneo aquele homem ia escrevendo. E nós perguntamos, professor, como que a gente faz para desenvolver essa habilidade? Que coisa maravilhosa como você desenha. E ele falou, bom, eu dou uma dica, espalhem bloquinhos em vários lugares da casa de vocês. Coloque no sofá, coloque na mesa onde você toma café. E sempre que você estiver em algum lugar e tem um bloquinho, você começa então ali, aí desenhando, para o desenho no meio, larga o desenho, continua o seu dia. Quando você voltar ali, completa mais um pedaço, analisa, veja o ângulo, apague. E você vai se exercitando, faça exercícios de linha e deixe em vários lugares da casa. Exercitar. Para você fazer bem. Escrever bem também é exercitar. Eu estou te dando aqui várias dicas de como você pode aprimorar, aperfeiçoar a sua capacidade de escrever. Você não vai escrever bem assim
da noite para o dia. Você tem que começar a colocar no seu coração: eu quero escrever bem, eu quero me comunicar bem, eu quero que os meus leitores entendam bem o que eu estou escrevendo. E eu tenho certeza que lá na frente a gente vai se encontrar, se Deus quiser, e você vai poder me contar o seu desenvolvimento, o seu progresso, a sua experiência na comunicação e na escrita, tá bom? Fica com Deus. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o parágrafo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.